5 mentiras sobre o intercâmbio esportivo. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você só pode ir para os Estados Unidos falando inglês, se você só pode ir para os Estados Unidos se você tiver o TOEFL e o SAT, entre outras mentiras eu vou trazer aqui para vocês. É isso aí, galera. Eu sou Amaury Nunes, fundador da A10 Academy, empresa de intercâmbio esportivo que já existe há mais de 13 anos no mercado. E a gente já mandou quase 1.000 estudantes atletas para os Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Canadá. Mais recente, esse ano, a gente começou a mandar também estudantes atletas para o Canadá. Mas hoje, nesse vídeo aqui, eu vou desvendar 5 mentiras sobre o intercâmbio esportivo. É isso mesmo. A primeira, que você já deve ter ouvido falar e deve ter se perguntado, é se você só pode ir para os Estados Unidos se você souber falar inglês. Você já deve ter ouvido falar isso daí. Isso daí é uma mentira. Exatamente. Você não precisa saber falar inglês para ir para os Estados Unidos fazer intercâmbio esportivo. É isso aí mesmo que você está ouvindo. Então, se alguém já te falou que você precisa falar inglês para ir para os Estados Unidos, é mentira. Eu vou explicar isso daqui. Existem muitas escolas nos Estados Unidos, escolas do ensino médio, faculdades, junior college. Eu já fiz um vídeo explicando também o que é um junior college e, obviamente, que cada uma tem um critério para ser analisado, para ser aceito, para o aluno, para o estudante atleta, aqui no caso, ser aceito nessa escola. Então, algumas exigem sim que você fale inglês, outras não exigem. Então, se você não fala inglês, você pode ir para os Estados Unidos, sim. E ir para os Estados Unidos, a princípio, a sua adaptação vai ser mais difícil, obviamente, porque você ainda não fala o idioma, porém, você vai ter aulas de inglês no início para você reforçar o seu inglês e você aprende rapidamente com muita facilidade. Então, se você ouvir falar ou alguém te falar que você precisa falar inglês para ir para os Estados Unidos para realizar um intercâmbio ou um intercâmbio esportivo de uma forma geral, é mentira. Mentira número 1, já estamos resolvidos aqui. Vamos para a mentira número 2. Para ir para os Estados Unidos, eu preciso ter o TOEFL e o SAT. Mentira. Também outra mentira. Você não precisa ter essas duas provas para ir para os Estados Unidos. Vou explicar rapidamente. O TOEFL é um teste de idioma para ver se você fala inglês e muitas escolas exigem esse teste. Sim, isso é verdade. E exigem que você tire acima de 50% ou até 70% para provar que você fala inglês. E além disso, tem o SAT, que é o vestibular das faculdades norte-americanas. Então, para você entrar numa faculdade, sim, mas para você ir para os Estados Unidos, não. Você não precisa nem do TOEFL nem do SAT. E recentemente também, principalmente agora durante a pandemia, eles ofereceram um outro teste para substituir o TOEFL, que a princípio é um pouco mais fácil. Dizem que é um pouco mais fácil, eu não fiz o teste, obviamente, mas é o Duolingo. Dizem que é um pouquinho mais fácil do que o TOEFL, então algumas escolas estão aceitando esse teste ao invés do TOEFL para você ser aceito. Porém, é mais uma mentira. Você não precisa nem do TOEFL e nem do SAT para ir para os Estados Unidos. Existem escolas e universidades que aceitam estudantes que não falam inglês. Nesse caso, mas eu não falo inglês, como é que eu vou estudar nos Estados Unidos? Você vai iniciar fazendo um curso de inglês. Existem também, obviamente, os prós e contras disso. E alguns pontos negativos de quem ainda não fala inglês, para quem já fala inglês, obviamente, é que você não vai entender praticamente nada no início. Você vai ter que se dedicar e se esforçar muito mais nas aulas. E além disso, em algumas faculdades, você também não vai poder jogar diretamente pelo time principal. Você vai ter que jogar no JV, que é o segundo time. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso no canal. Se vocês procurarem aqui embaixo, vocês vão achar o que é varsity e o que é JV. Então, se você não fala inglês, provavelmente em algumas faculdades você não vai poder jogar no primeiro time. Não são em todas, porém, existem esses detalhes que você precisa saber. Então, você pode ir para os Estados Unidos sem falar inglês. Porém, você precisa entender quais são os prós e contras de ir para os Estados Unidos sem saber falar inglês. Eu acho que eu deixei claro aqui, mas se você tiver um acompanhamento de uma empresa, no caso aqui a 10 Academy, eles vão te explicar todo o processo, a minha equipe ou eu, no caso, vai explicar todo o processo de ir para os Estados Unidos sem saber falar inglês ou sem ter o TOEFL e o SAT. Número 3, essa é a mentira número 3. Só pode embarcar para os Estados Unidos em agosto? Isso é uma pergunta, porém, muitas pessoas afirmam
e acham que você só pode ir para os Estados Unidos em agosto. Por que agosto? Agosto é quando inicia o ano letivo nos Estados Unidos. Então muita gente fica com essa possibilidade na cabeça. Ué, mas aqui no Brasil inicia em janeiro e lá em agosto eu vou perder um ano. É muito importante que você tenha um acompanhamento de uma empresa nesse caso, porque algumas escolas aceitam atletas de transferência, que eles chamam transfer students, para ingressar nas universidades ou escolas em janeiro. Então é bem importante que vocês saibam isso. Não é verdade, você pode ir para os Estados Unidos ou em janeiro ou em agosto. Em algumas escolas você pode ir até em alguns outros meses do ano, depende da escola que você quer ir, depende do curso que você quer fazer, então é bem importante que você tenha um acompanhamento. Porém, essa afirmação é mais uma mentira. Pode ir para os Estados Unidos somente em agosto? Não, você pode ir durante o ano, mas as janelas principais são em janeiro e em agosto, no início do ano e no meio do ano. Mentira número 4. É mais fácil ir direto para uma faculdade nos Estados Unidos ao invés de ir para uma high school? Mentira. É mais fácil ir para uma high school nos Estados Unidos. Então, se você tem a idade aí entre os 15 e 16 anos e você está esperando para ir direto para a faculdade, eu não aconselho. Eu aconselho você ir para os Estados Unidos já na high school, no ensino médio, porque é mais fácil de entrar, não exige TOEFL, não exige SAT e você tem uma adaptação muito mais rápida. Além disso, a sua preparação para você ingressar numa faculdade nos Estados Unidos vai ser muito melhor, muito mais apropriada numa escola já nos Estados Unidos do que, obviamente, numa escola no Brasil. Então a gente sempre aconselha para os jovens entre 15, 16, 17 anos, principalmente para os pais também, se tiver a possibilidade de mandar o seu filho já no ensino médio, manda logo na high school, não espera ir para a faculdade, porque a sua preparação, sua adaptação vai ser melhor já nos Estados Unidos. Além disso, tem um detalhe muitíssimo importante para quem é estudante atleta, é que você vai ser visto por treinadores norte-americanos. Você vai estar nos Estados Unidos jogando campeonatos, torneios, jogos já nos Estados Unidos. Então a sua chance de ingressar numa faculdade já com bolsa atlética, principalmente uma bolsa muito alta, é maior quando você vai fazer a high school já nos Estados Unidos. Então não espere ir para uma faculdade ou fazer 18, 19 anos para ir direto para uma faculdade. Se você puder e tiver entre 15 e 16 anos ou tiver filhos com 15 e 16 anos, já vai na high school, já vai no ensino médio. Entre em contato com a gente e vai para os Estados Unidos para high school. Quinta e última mentira sobre o intercâmbio esportivo, e essa é fundamental, deixei essa por último porque eu quero explicar essa bem detalhado. Intercâmbio esportivo é só diversão? Não. Mentira. Intercâmbio, a gente tem uma ideia muitas vezes diferente da realidade. Então, o que a gente tenta fazer como empresa é deixar as coisas mais claras possíveis para o que o seu filho ou você vai encontrar nos Estados Unidos. E você, como um intercambista e também como um atleta, você como um estudante atleta, você tem uma rotina muito puxada. Não é simplesmente um intercâmbio que você vai passear, ficar um mesinho fazendo um cursinho de inglês e curtir a Disney. Não é nada disso, tá? É bem diferente. Então deixei essa aqui por último para poder explicar isso. O intercâmbio esportivo, você tem um dia muito cheio. Normalmente a rotina de um estudante atleta nos Estados Unidos é estudar de manhã, estudar à tarde, então normalmente as suas aulas vão de 8 até as 3 da tarde, você treina logo em seguida o seu esporte, seja o futebol, aqui a maioria de vocês que assiste o vídeo aqui é jogador de futebol, mas os outros esportes também. Quando você está em pré-temporada, você treina às 6, 7 da manhã antes de entrar na escola também, então você treina de manhã, estuda a maior parte da manhã, estuda o início da tarde também, para almoçar obviamente, estuda no início da tarde também, vai para o seu treino, que geralmente dura aí 2 horas, às vezes até mais, se contar preparação, aquecimento, às vezes você tem que ir no training room, fazer algum tipo de aquecimento, alongamento, enfim, alguma preparação, botinha para o tornozelo. Você vai terminar o seu dia por volta das 7, 7:30 da noite. Mas se você pensa que é isso daí, que terminou aí, que parou aí, não. Você ainda vai ter que fazer o seu dever de casa, sua tarefa, seu homework. Além disso, alguns estudantes atletas também precisam trabalhar. Então você vai encontrar aquelas 2, 3 horas no final do dia, ou no início, ou entre uma aula e outra para trabalhar. Então o seu dia fica repleto
completo, não tem absolutamente nada de diversão. É um dia, obviamente, muito puxado. Puxado durante a semana, porque você tem que estudar, ser um estudante e ser um atleta ao mesmo tempo. Quem precisa trabalhar, você precisa ter basicamente 3 funções aí em um dia. O dia só tem 24 horas. Então, na minha experiência como estudante atleta, eu tinha um dia muito puxado, eu precisava trabalhar, precisava estudar, tirar notas altas, precisava fazer o trabalho de casa, o dever de casa, mas tinha o foco e prioridade de treinar e treinar muito forte. Chegava antes do treino, me dedicava batendo falta, fazendo treino físico, era o último a sair do treino também, e além disso, chegava em casa exausto. Então eu deixava para aproveitar um pouquinho, ter minha vida social no final de semana, depois dos jogos, tirava um dia na semana, às vezes livre só para descansar, sempre tinha um deverzinho de casa ou outro para fazer, mas a vida de um estudante atleta não é só diversão, muito pelo contrário. Vocês são muito exigidos nos Estados Unidos como estudante atleta, e é bom que vocês entendam isso antes de ir, para não chegar lá e ter um choque cultural, pensar que achei que ia curtir, ia para festa o tempo inteiro. Não, você não vai curtir, vai para festa o tempo inteiro. Porém, tem as festinhas no final de semana, você vai conhecer um pessoal diferente, pessoas do mundo inteiro no seu time, na sua faculdade, você vai conhecer gente da Europa, de outros países, de outros estados, enfim. É muito legal a experiência do intercâmbio esportivo. Porém, não é só diversão. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aqui, ficou comigo aqui até o final, quer saber mais sobre intercâmbio esportivo, compartilha esse vídeo, manda para os seus pais, manda para os seus amigos que estão pensando em fazer intercâmbio esportivo, se inscreve aqui no canal, é importante para a gente, e coloca aqui nos comentários, obviamente, a sua dúvida, a sua pergunta sobre intercâmbio ou intercâmbio esportivo de uma maneira geral, que eu vou fazer um vídeo aqui para responder vocês. É isso aí, galera. Segue a gente também no Instagram e no TikTok, @A10Academy. Valeu, galera. Até mais.